primeiro passo que essa pessoa precisa entender é que a confusão é o primeiro passo do aprendizado. Boa noite! Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial. Esse cara, eu tive contato com ele num grupo de empresários onde eu participava, fazia parte de um grupo de mastermind. Oi, Grego! E a gente se conheceu lá. Ele já tá chegando e eu vou continuar apresentando ele. É um cara que ele tá na indústria do alimento. Ele vai contar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas o que eu admiro no Natan são outras coisas além de empresário. As pessoas que eu admiro... Boa noite, Natan. E aí, tudo bem, Ju? Como você está? Tudo bem. Maravilha, tudo ótimo. Tudo bem também. Então, tô aqui rasgando um pouco de seda, porque as pessoas que eu admiro... Olha o Everton, que delícia! As pessoas que eu gosto de admirar, os empresários que eu conheço, os meus pacientes, eu passo a observá-los de uma forma diferente. Para mim, não adianta muito o cara estar bem financeiramente se ele não tem outros aditivos. Então, eu gosto muito de olhar para as pessoas de uma forma geral. E eu me lembro numa dos primeiros encontros do Mastermind, e isso me fez gravar muito. Que o Natan, ele não estava sentado perto de mim, mas eu não sei o que foi. Acho que foi um assunto de negócio de filho, de ter filho. Levantou-se um assunto assim. Só quem tem filho é que conhece esse amor. E aí eu fui discutir logo com o Natan esse assunto. E para minha grata surpresa, ele abriu a boca e saiu falando coisas assim incríveis. E acho que a mulher dele está aqui, ela vai ficar bem feliz com isso. Que foi quando ele falou que se eu falar de uma forma diferente de você, é só eu dando meu jeito, porque eu já não lembro mais exatamente as palavras que você usou. E ele disse assim para mim, olha, eu me preparo, quando eu escolho amar alguém, eu me preparo para amar essa pessoa independente das condições. E eu estou me preparando para eu ficar com a minha mulher, porque eu sei que eu preciso criar os meus filhos e que eles vão para a vida deles. Então, eu olho e vejo que eu tenho que amar mais a minha... Não é mais, mas assim, o amor pela minha mulher é diferente do amor pelos meus filhos. E ele falou algo nesse sentido, que depois ele até pode consertar. E eu sei que eu parei e fiquei olhando. E olha que é difícil me deixar quieta, hein? Eu parei e fiquei olhando e falei, caraca, que coisa profunda, né? Um rapaz tão novo já, assim. E ele é um cara que... Eu acho que a parte que mais eu admiro é que ele está em busca de desenvolvimento e você percebe ele confabulando na cabeça dele para colocar em prática. Que eu acho que conhecimento, as pessoas podem ter acesso à informação, mas a grande dificuldade é realmente colocar na prática. E eu vejo isso no Natan, então eu admiro muito. Eu percebo o quanto ele quer equilibrar a vida dele entre trabalho, esposa e filhos. E esse é um dos motivos, além do sucesso que ele tem na empresa dele, da cabeça que ele tem, esse é um dos motivos que me faz admirar mais ainda, e por isso o convite, Natan. Muito obrigado, Juliana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é aquilo que você estava falando, né? A gente não sabe como é que a gente conhece as pessoas, as coisas vão acontecendo. Basta que a gente entregue nosso melhor, né? Entregue nosso melhor vinho, como aprendemos com o Rodrigo, lembra do vinho? Sim. E ali a gente estava falando de amor, e essa questão de amor é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Porque eu tenho 2 filhos, eu sou casado há 6 anos, e construir uma vida, vamos pensar assim, uma vida extraordinária dentro de casamento, para mim era uma missão difícil antes de começar, e venho desenvolvendo isso dia a dia, e eu acho fantástico a ideia de colocar os sentimentos em cada caixinha, né? Então eu falo que aqui em casa a gente tem a caixinha do sentimento, a prateleira de sentimentos, né? E se você me permitir, Natan, o Natan também contou essa historinha para o Fernando, que um dia lá ele senta para falar e as pessoas ficam assim, ouvindo, e o Fernando ficou encantado com a visão dele sobre o amor. O texto do Natan sobre o amor, ele escreveu um texto pra gente. E se você permitir, eu quero compartilhar isso com as pessoas, porque é uma visão muito incrível, a sua visão do amor de uma forma que
você consegue, não sei, mensurar, você consegue organizar, né, o amor, e aquilo foi tão bonito que dá vontade de ler de vez em quando para falar assim, caramba, que incrível essa visão. Então, mais uma vez, eu admiro, porque assim, não é porque o cara é empresário que ou ele é razão ou é coração. Não, são as duas coisas juntas, né? É aquela ideia, né? Assim, estudando como a gente estuda, como eu estudo, desenvolvendo o que a gente desenvolve, aprendendo todos os dias, a gente entende que uma ideia interessante que vem dos negócios, a gente pode aplicar na vida pessoal, aquilo que não é quantificado não pode ser medido, né? Aquilo que não pode ser medido dificilmente pode ser melhorado, né? Então, dentro da minha casa, eu procurei uma forma de medir. Não quer dizer que é 100% medido, até porque tudo que é 100% medido, tudo que é a risca, talvez, eu acho que o risco se torna chato, né? Mas a ideia é da gente conseguir mensurar um pouco daquilo, quantificar um pouco daquilo, e a parte mais marcante que eu falo sobre isso é que, por exemplo, na prateleira de sentimentos, quando os casais sentam para conversar, né, um traz a caixa do amor, o outro traz a caixa da sexualidade, e no final das contas todo mundo derruba a prateleira em cima da mesa e ninguém resolve nada. E a ideia é você trazer dentro de um relacionamento, para uma conversa, para o dia a dia, uma caixinha de cada vez. Para o homem é fácil isso, porque a gente vive de caixinhas, né? A gente faz uma coisa de cada vez, para a mulher é diferente. Mas você trazendo uma caixinha de cada vez, resolvendo um problema de cada vez e quantificando cada coisa, faz mais sentido. Claro que para isso a gente precisa de uma live de umas 5 horas para a gente falar sobre cada caso, né? Mas é muito interessante. Eu topo muito. É porque foi o que eu me lembrei, foi o que me fez parar para te ouvir ali naquele primeiro momento. E nos encontros do Mastermind, eu e o Natan, era assim. E eu falava. Aí ele, não, mas Natan, volta aqui. Não, mas... Então, assim, era legal porque ele me dava a visão dele, mas Natan, não concordo com isso. Mas olha assim, e é legal porque não havia discussão. Uma outra coisa marcante que eu me lembro, a gente estava na mesa almoçando e uma moça falando sobre que ela trabalhava no marketing multinível. Você lembra disso? Lembro, com certeza, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu ali com todas as minhas opiniões sobre o marketing multinível, então, que eram as minhas opiniões, né? E naquele momento eu não consegui usar uma estratégia e a minha língua foi mais rápida do que o meu pensamento. E eu não falei tudo o que eu pensava, mas eu ainda falei. Aí passou tal. Aí o Natan conduziu a história de uma forma muito diferente. Aí depois eu falei assim, cara, é muito legal aquele jeito que você falou, né? Eu acho que você falou coisa parecida com o que eu tava falando, mas de uma forma diferente. Eu falei, caramba. Aí ainda você fez assim, eu luto muito para conseguir falar as coisas de uma forma mais suave, sei lá que palavra que você usou. E naquela época você me falou sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu li naquela época e achei o livro muito incrível. E agora, Natan, a gente está relendo com a nossa equipe, está fazendo estudo semanalmente desse livro. E realmente ele é um livro muito incrível. E eu acho que tem que reler ele 200 vezes na vida. E aí a comunicação vai ficando cada vez mais leve e suave mesmo. Porque aquele cara, ele é fora do normal com aquela linguagem, com um livro de 1930, né? E para você ver, assim, a gente agora começa a falar de negócios, queira sim, queira não, e isso é para a vida, né? Quando eu falo de negócios, eu falo assim, de negociações de maneira geral. Eu até falo sobre negociações de alto nível, né? Negociar com o outro no nível acima daquela discussão básica, daquela briga de egos. E aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro que eu já li 5 vezes, já fiz uns 6 resumos dele, e já li e já ouvi o audiobook dele resumido, pelo menos umas 15. Então, assim, é costume, quase que decorei cada regra, não só aquele como outros, né? Porque é fundamental a gente fala de linguagem. Recentemente a gente está vendo agora uma questão interessante, e a ideia aqui não é entrar na discussão política, mas a discussão entre governos, presidência da república, aquela questão toda. Eu acho que todo brasileiro percebe que aquilo ali tem um arranhado de comunicação muito grande, e esse arranhado de comunicação prejudica tudo, principalmente, tá?
os negócios, mas qualquer tipo de relacionamento, né? Dentro dos negócios, ou dentro da sua casa, com seu filho, com a sua filha. Eu falo, inclusive, para minha filha, quando ela tiver, por exemplo, 15 anos, que talvez seja o ápice vamos pensar assim, do desafio dos pais para construir, para ajudar a construir bons filhos, né, para o mundo. E aí, como é que vai ser essa comunicação? Como que eu vou influenciá-la? Né? Eu, por exemplo, sou a favor da palmadinha, né? Claro que é uma questão bem ponderada. Mas essa palmadinha, eu tenho que perceber que toda vez que eu tenho que dar uma palmadinha, porque a minha capacidade de influenciar não foi suficiente. Isso significa que chegou a hora de eu aprender. Quer dizer, todo dia chega a hora, né? Então, assim, eu tenho que melhorar ainda mais a minha influência, né? E aí, novamente, a gente fala sobre negociação e negociação nos negócios, principalmente, mas com a esposa, com os filhos, com os amigos. O tempo inteiro a gente fala sobre negociações, né? Negociações têm a ver com o que o seu cliente está precisando naquele momento, né? Quando eu estou conversando com a minha esposa sobre relacionamento, a minha cliente é ela. Quando eu estou conversando com o meu cliente agora, no momento do Covid-19 aqui no Brasil todo, meu cliente é ele. O que ele está precisando, o que ele precisa ouvir, quais são as possibilidades que eu tenho. E esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vamos pensar assim, ele é quase que uma bíblia, sabe? Não é tudo, não. Ele talvez não seja não tenha tanta substância quanto uma bíblia, mas ele é algo tão importante. Depois você vai trabalhar alguns outros livros mais avançados, mas é sensacional pensar sobre isso. Como que eu entrego para o outro aquilo que ele precisa de uma maneira sutil, de modo que agora, por exemplo, eu estou fascinado no Ideias que Colam. E esse livro, quando eu estou lendo, dá vontade de dar um pulo para cima, de tantas sacadas geniais que tem, né? E, por exemplo, por que algumas ideias colam e outras não? Como que a gente conta uma história? Ideias que colam. E eu até esqueci o nome do autor, tá na minha mochila. Antes de a gente finalizar a live, eu vou lá buscar para vocês conhecerem. E não é um livro fácil de comprar. No Brasil é muito difícil de encontrar. Eu tive acesso a esse livro através do Érico Rocha, que a gente está no programa Insider, e lá a gente teve um desafio para cumprir, cumprimos o desafio e ele nos deu o livro. Que legal. E assim, como que você conta uma história com início, meio e fim, de modo que envolva as pessoas que estão te ouvindo, né? E isso a gente está falando do seu cliente, isso a gente está falando da sua família, isso a gente está falando dos seus filhos, seus amigos, é um conjunto de coisas, né? E agora, sobretudo, ó, minha esposa pegou para mim aqui o livro Ideias que Colam. É isso aqui, ó. Obrigada. Cara, o autor é o Chip Heath and Dan Heath. Parece que são irmãos, olha. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Show! É sensacional esse livro. Se alguém conseguir comprar por aí, cara, não é fácil comprar, tá? Tem que procurar em vários sites aí. É fantástico, de verdade. Como é que você entrega uma mensagem eficaz? Como é que você liga para alguém e vende? Como é que você liga e entrega uma mensagem boa? E aí a gente está falando também de amor, que foi aquilo que a gente está falando. Como é que eu vendo a minha ideia para minha esposa, para minha filha, para o meu filho? E aí a gente começa a falar sobre, e aí, como é que a gente age, como é que a gente vende as nossas ideias, e agora, nessa crise, como que eu vendo a minha ideia? Show. Né? Então, assim, Ô, Natan, eu sei que você é um cara que se dispõe muito a aprender, né? Você lê bastante, você faz bastante treinamento, nós já fizemos alguns treinamentos junto. E talvez, no nível que você está agora, enfrentando essa crise, eu imagino que deve ser a pior crise da sua vida. Você já passou por algumas e já me contou, mas essa deve ser a pior. E eu imagino que a sua cabeça funciona de uma forma diferente. Agora eu queria que você pensasse assim, ó. E se você não tivesse feito tudo isso, né? Tentasse se colocar no lugar de uma pessoa que, então, ela não fez tudo isso e ela é um micro e tem uma pequena ou média empresa, mas ela não se desenvolveu. Então, a capacidade dela criativa e de enxergar possibilidades ainda está menor. Nesse momento, você acha que ainda dá tempo dela... O que ela faz primeiro? Porque eu acho que é uma sobrecarga tão grande agora de informação, começar por tanto de live que está tendo, é muita informação e talvez essa pessoa fica perdida, ela não sabe nem para onde ela vai, porque ela não consegue criar, aí de repente agora dá um start nela, eu preciso me desenvolver. Você consegue dar alguma dica que torne esse negócio um pouco mais prático? Como se fosse assim, lá na sua empresa,
você está tendo que se virar. Você vai fazer algumas mudanças, deve ter feito algumas mudanças já, que você vai contar pra gente. Mas e a pessoa que não tem tudo isso que você tem na cabeça? E agora? Faz o quê? O primeiro passo que essa pessoa precisa entender é que a confusão é o primeiro passo do aprendizado. Então, esse momento, esse turbilhão de informações que tem na cabeça, não sabe o que fazer, nesse momento vem de cara logo, bater na nossa cara mesmo a questão financeira, tá? Então, eu não sei como é que são as pessoas, vamos pensar assim, não é que eu não sei, eu já vivi isso, tá? Quando eu trabalhava com pizzaria, quando eu quebrei, como é que funcionava? Primeira coisa que eu vendia muito em cartão de crédito, tudo que eu vendia era antecipado. Então, quer dizer, se um dia eu não vendia, se eu não vendesse numa sexta-feira, eu já não tinha dinheiro para fazer compra no sábado, por exemplo. Então, era uma forma. Então, o capital de giro era zero, né? Primeira questão. Eu perdia, quando eu quebrei, não era uma questão de uma epidemia, tá? Então, mas quando eu quebrei era porque, assim, meus clientes iam só caindo, e não sabia o que fazer, né? Então, e aí foi quando eu comecei a estudar e foi quando o jogo começou a virar. E a gente tem que falar, estou encurtando a história para não falar muito sobre isso. Mas fato é que o jogo começou a virar algum tempo depois que a minha cabeça entrou numa confusão mental e eu busquei evolução. Então, o fato das pessoas nesse momento estarem confusas, sem saber o que fazer, isso é o primeiro passo do aprendizado, a confusão. Tá? Se você não tivesse confuso, significa o quê? Cara, calma aí. Né? Então, se não tem nada de errado, então eu estou perdido de verdade. Né? Depois dessa questão dessa confusão, aí vem a segunda parte. Descobrir o que está resolvido e o que não está resolvido. Nessa parte, a gente tem para falar o seguinte. Se você, por exemplo, tem contas para pagar durante o mês, e essas contas para pagar, você sabe que não tem como pagar, tá? Então esse é um problema resolvido. Você precisa ligar para os fornecedores, negociar. E negociar que eu estou falando não é negociar para pagar lá na frente, é negociar para falar para o seu fornecedor, olha, eu não sei quando eu vou pagar. Evoluir a esse ponto, tá? Eu já fiz isso e eu sei o quanto que é difícil de verdade chamar fornecedores para irem lá na pizzaria, eles verem que eu estava aberto, que eu estava ainda faturando. Você, pelo menos agora nesse momento, a pessoa pode ver que você não está faturando, porque é uma realidade. Mas no meu caso, eles viam que eu estava faturando e eu sentava e falava, cara, eu não tenho condição de pagar. Isso é muito duro. O interessante é que depois disso você evolui ao ponto de ter mais coragem de enfrentar o seu fornecedor de uma maneira amigável, descobrir que isso não rompe a relação. Às vezes tem fornecedor que vai ficar bravo, outros não. Eu acho que não é o contexto de agora, tá? O contexto de agora é mais simples. Está sendo muito mais fácil para mim, por exemplo, tá? Agora, outra coisa. Tudo bem, então os problemas que não tem solução, que você sabe que não vai brotar dinheiro de uma hora para outra, então negocia, liga, resolve. Faça isso de maneira proativa, tá? Eu acho legal fazer isso. Te dá credibilidade no futuro, você vai entender, tá? E o terceiro ponto é, aquilo que você pode fazer, vamos agir. Proativa, quando você não esperar o seu fornecedor te ligar. Não esperar o seu fornecedor te ligar. Liga logo para ele. Isso. Liga logo para ele, já fala logo, olha, a situação é essa. Cara, mas você não tem nenhuma chance de pagar? Olha, eu tenho chance, mas eu não vou garantir, então eu prefiro prorrogar porque eu preciso acumular caixa. Por exemplo, a Pradella Alimentos, tá? A minha empresa. Como que a gente enxerga isso, tá? Nesse momento? A gente enxerga que aqui está uma das maiores oportunidades que a gente já teve. Por que uma das maiores oportunidades? Porque ao final disso tudo, a gente vai ter um grupo de empresas que estarão num momento muito difícil. Isso é que vai mudar todos os tabuleiros, todas as peças do tabuleiro. Aqueles que estavam posicionados, eles vão entrar numa situação diferente, vão entrar em maiores dificuldades. Então, assim, cabe a você agora investir no longo prazo. E aí é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Pensar no pós-crise e fazer agora pensando no pós-crise. O que eu acredito é que a empresa Pradella Alimentos, ela vai decolar após isso acontecer, né? E o interessante é que essa crise nos trouxe novos negócios, né? Novas possibilidades que a gente não tinha enxergado. Então, assim, as expectativas são fantásticas, mas claro que os próximos 5 meses, eu não estou contando 3 meses, eu não estou contando 4 meses, eu estou contando 5. Os próximos 5 meses serão difíceis, de verdade. Então é isso que tem que ter em mente. Eu também não tenho dinheiro para pagar tudo, não, tá? Mas eu liguei para todos os meus fornecedores. Agora é muito fácil ligar para o seu fornecedor e falar que você não vai pagar. Sabe por que é muito fácil? Porque ninguém está pagando.
É uma crise do Brasil todo, entende? Então, assim, os bancos, por exemplo, prorrogaram os meus empréstimos. Então, por exemplo, eu tinha caixa para pagar meus empréstimos, sem ficar devendo. E eles prorrogaram, eu vou acabar acumulando capital de giro. Entendeu que interessante? Mas tudo bem, essa é a minha realidade. Não é a de todo mundo, e eu entendo. Mas fato é que agora é fácil ligar para o seu fornecedor e falar, cara, eu não posso, e tal e tal. Mas vamos lá. O primeiro passo é, confusão é o primeiro passo do aprendizado. Segunda questão, aquilo que eu posso resolver, quer dizer, aquilo que eu não posso resolver, tudo bem, então está resolvido. Eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, não vou pagar. Terceiro passo, aquilo que eu posso fazer, eu faço. O que é o que eu posso fazer? Tá, eu já não tenho dinheiro para pagar a conta, então eu vou ligar para o fornecedor. Isso é uma ação que você está fazendo, cuidando do longo prazo. Segunda questão, quais são as possíveis oportunidades que isso aqui vai me trazer? Como que eu posso ainda vender meu produto ou meu serviço? Qual que é a forma que eu tenho? Né? Então, eu não vou saber do negócio de todo mundo. E a gente fala de uma coisa interessante. Sempre, para grande parte dos empreendedores do Brasil, sempre o seu negócio é diferente do meu. Sempre o seu negócio é diferente do meu. O seu negócio... Ah, mas no seu caso é diferente. Ah, mas no seu caso é diferente. É aquela ideia, né? Assim, Deus deu uma... Ah, olha minha mocinha aqui, ó. Tá me dando um beijinho de boa noite. Boa noite, meu amor. E o que acontece? É aquela ideia. Deus deu uma vida para cada um e não existe nenhum indivíduo igual ao outro, de maneira nenhuma. Então, se você quiser encontrar justificativa de que o outro está fazendo algo porque a vida dele é diferente, você vai encontrar isso, vai fazer sentido, de fato, porque a vida do outro é diferente mesmo. Mas cabe a cada um agora, nesse momento, olhar a vida do outro e descobrir como é que faz para colocar aquilo que o outro fez de certo na sua. E aí é o segredo de virar a chavinha, sabe? Essa que é a chavinha que você precisa virar. Porque uma receitinha pronta, que se encaixa perfeitamente na sua vida, vai ser muito difícil encontrar. Até porque a vida de cada um é diferente, né? Eu sou muito parecido com você, mas você tem filho, eu não tenho. Você mora numa região, eu moro em outra. Mas o seu negócio faz isso e o meu não faz. Mas você tem alguém que te ajuda e eu não tenho. Isso vai acontecer. Fato é, pega aquilo que o outro está fazendo e faça o melhor para aplicar na sua vida. Né? Dá para a gente discutir negócio a negócio. Se, por exemplo, alguém fizer um comentário aí e falar assim, meu negócio é tal coisa, eu estou enfrentando tal dificuldade. Dá para a gente analisar aqui. Mas, de maneira genérica, são esses 3 primeiros passos. Confusão é o primeiro passo do aprendizado. Segunda questão, aquilo que não tem solução já está resolvido e aquilo que você pode fazer, faça. Esses 3 primeiros pontos é importante. Né? Como o quarto que veio aqui na minha mente agora, que eu não tinha pensado sobre isso antes, o pequeno resultado que você puder ter agora é muito importante. Então tem gente que vai falar agora assim, cara, eu não vou vender meu produto assim porque eu não vou vender quase nada. Cara, quase nada é muito melhor do que nada. Tá? Mas eu não vou fazer isso aqui. Você vai ver que vendendo quase nada, você vai acabar descobrindo um novo nicho, um novo negócio, uma nova possibilidade, né? E você não está livre disso acontecer de novo daqui 1 ano, daqui 2 anos. E daqui a pouco você tem 2 formas de venda e você para de ficar dependente de uma forma de distribuição só, por exemplo. Porque todo mundo aqui vende ou produto ou vende serviço e você pode ter 1, 2, 3 formas de distribuição. Ju, é isso que eu acredito, esses 4 passos. Né? Repetindo, confusão é o primeiro passo do aprendizado, não se desespere, né? A segunda questão é aquilo que não tem solução. Não adianta martelar, não tem solução, já está resolvido. Terceira questão, faça aquilo que você pode fazer. E quarto e último ponto qualquer mínima evolução vale muito nesse momento. Eu acho que todo esse... Para quem está nessa caminhada de se desenvolver, ou para quem não está, né, quem não foi buscar desenvolvimento, quem não estudou, eu acho que é válido, é um momento importante, então, para começar a olhar. Eu, por exemplo, hoje eu sinto o quanto o meu negócio é vulnerável, né? Embora eu já soubesse, hoje eu sinto na pele, então a gente precisa mesmo ser levado ao limite para tomar algumas decisões, mesmo que eu seja uma pessoa de ação, de ir lá e fazer. Mesmo assim, eu estava falando com o Max agora há pouco, que ele me pegou de surpresa numa live aqui. Então a gente estava falando que, assim, eu falei para ele, poxa, quantas vezes você me disse, né, para eu ir para a internet, para eu fazer coisa, e assim, precisa realmente algumas situações acontecerem para você tirar o melhor. Então, o que eu estou fazendo com você hoje, eu poderia ter feito há muito tempo atrás.
A gente já tinha as ferramentas que precisava. Você tinha um celular, eu tinha um celular e a gente já tinha o Instagram. Mas nunca foi feito então. Então, assim, eu acho que a questão é o que você faz com as coisas que acontecem com você na sua vida. Então, é hora de pegar essa situação e realmente, eu acho que é um momento muito, para exemplificar muito, fazer a limonada do limão, né? Então, tá todo mundo na mesma situação. Realmente, você disse, vai igualar muitas pessoas. Vai ter muita oportunidade depois. E o que você está fazendo? Você vai ficar aí esperando a crise passar ou você vai resolver fazer alguma coisa? Levantar e fazer alguma coisa. Ainda que seja errado, ainda que não dê certo. Mas a questão é, mova-se, né? Faça alguma coisa. Tente alguma coisa diferente. E eu tenho certeza que aí, o que você fez aí na Pradella Alimentos que é diferente, por exemplo, do que você fazia? Vamos lá, aqui a questão foi interessante. Claro que hoje, com a maturidade que eu tenho, eu meio que planejei isso, né? Então, 3 semanas antes da crise estourar, eu tinha pedido um crédito no Banco Bradesco, né? E o crédito foi liberado certinho e tudo muito claro com a gerente. Isso aqui não tem nada de errado. Eu falei, Patrícia, vem coronavírus por aí, eu não sei o que pode acontecer. A gente tem projetos para esse dinheiro, só que eu vou segurar um pouquinho, mesmo você me liberando agora, e eu não sei o que vai acontecer. Então, peguei esse crédito e coloquei na conta e tá lá, né? Organizadinho, quietinho lá. E aí, o que acontece agora? Já que veio o coronavírus, eu falei assim, Patrícia, eu quero que prorrogue a parcela desses empréstimos, inclusive desses que eu peguei. Ele, não, tá tudo bem, o banco já tá fazendo isso, a gente coloca lá, tá tudo bem. Olha que legal. Peguei o dinheiro, não vou precisar pagar agora, sem nada de errado, tudo muito claro, verdade nua e crua, tudo certinho, porque o gerente tem que ser seu parceiro. Quer dizer, você tem que demonstrar que o gerente pode confiar em você. Então, verdade nua e crua. E foi o que aconteceu. Então, foi uma das coisas que eu fiz. Então, eu guardei um caixa para que a gente conseguisse segurar a onda, porque eu não tinha caixa disponível. Mas tudo bem, muita gente não fez isso, não planejou. Vamos passar, então, para frente. Eu vou contar um pouquinho do que eu estou fazendo, tá? E aí, cada um vai entender onde que serve na sua vida. A empresa Pradella Alimentos, ela é uma indústria e 99% dos clientes dela são supermercados. Então eu vendo para supermercados de varejo, aqueles bairros, e vendo para supermercados daqueles modelo cash, que são os atacarejos de hoje, né? Tipo açaí, ou então, vamos pensar aí, dia a dia, enfim, tipo macro, esse tipo de supermercado, né? Então, eu vendo para supermercados. E eu sempre fui muito dependente dos supermercados para vender. Então, os supermercados eles têm algumas políticas que são duras. Não é simples trabalhar com eles. Mas é uma fantástica oportunidade. Foi com eles que eu cresci e chegamos onde nós chegamos. Aí, quando veio agora esse momento, o que eu falei? Cara, e agora? Né? Eu tenho minha única fonte de distribuição nos supermercados. Eles demoraram para parar, mas o consumo já caiu muito. Vocês não têm ideia. Ah, o mercado está abrindo, está funcionando. Tá, mas o consumo caiu muito mesmo, de maneira geral. Principalmente o consumo do food service. O que é o food service? São os restaurantes, as pizzarias, as lanchonetes, os ambulantes. São pessoas que vão nos atacarejos e compram os meus produtos também. Né? E aí? Ô, Natan, quantas pessoas você tem na sua equipe? São 48. Certo. 48 pessoas, tá? Então, o que acontece? Diante disso aí, como é que eu poderia fazer? Então, aí nós pensamos em usar a estratégia de marketing digital para criar uma página. E a gente está fazendo um modelo Taste-Made, né? Não sei se alguém conhece o Taste-Made, mas eles têm vídeos muito legais de preparando os produtos. Sem quase nada de investimento. Eu faço isso na mesa de madeira que eu tenho ali em casa. É uma mesa de madeira simples, tá? Faço isso nessa mesa de madeira. Eu mesmo faço, eu adoro cozinhar. Faço as receitas, a gente filma de cima, a gente edita os vídeos. Já está sendo fantástico, a gente ganhou 73 seguidores de uma hora para outra. Isso orgânico, sem nada de investimento. Para quem conhece o marketing digital sabe que não é simples ganhar seguidores e estamos ganhando o tempo inteiro. E lançamos uma página de venda desses produtos com combos e entregas mínimas, valor de R$100, a gente entrega direto na casa do nosso cliente. Então é uma venda indústria-cliente. Para isso, as minhas margens agora são maiores. Para um supermercado eu vendo por um preço X. Agora para o consumidor final eu vou poder vender o preço final que o meu supermercado pratica, por exemplo, que o meu cliente pratica. Então, por exemplo, eu vendo para o meu supermercado a R$4, ele vende a 5. Agora eu posso vender direto para o consumidor final a R$5,
continua sendo um preço justo, eu estou entregando na casa dele um produto prontinho, garantia da Pradella Alimentos. Nós vamos entregar direto para esse cliente, ele vai fazer pagamento via plataforma eletrônica, eu recebo mais rápido, tá? Ele não vai precisar sair de casa. E olha só que interessante. Pode ser que isso agora se torne, por exemplo, um grande negócio durante e pós-crise. Por quê? Porque eu vou continuar atendendo esses clientes diretamente. E daqui a pouco o meu supermercado, o meu cliente vai falar assim, não, Natan, seu preço está muito alto. E eu vou poder falar para ele, olha, meu preço é esse. Se o senhor tiver interesse em comprar, estou aqui disponível para te vender. Pelo contrário, assim, infelizmente a gente não tem como praticar preços mais baixos. Por exemplo, eu vou ter a capacidade de escolher clientes. Quer dizer que eu queria escolher clientes a dedo e humilhar as pessoas? Não, nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero vender para todo mundo. Mas fato é que agora, as cartas quem pode dar sou eu. Se eu tiver um grande volume de venda direto, cliente direto, daqui a pouco eu posso criar um plano, eu posso criar outras formas. Natan, mas isso tudo é coisa que você começou a criar agora e ainda não aconteceu. Tá, realmente, ainda não aconteceu, isso está acontecendo. Eu não sei se isso vai dar certo, assim como um monte de gente está fazendo coisa que não sabe se vai dar certo, mas esse é aquilo que eu acabei de falar, é o primeiro passo do aprendizado, e se você, né, se esforçar muito, isso vai funcionar. É uma primeira ação que nós tomamos, né? Outras ações que nós tomamos na empresa foi buscar todos os remédios legais que a gente podia buscar. Então, se for possível reduzir jornada, a gente já buscou, nós temos advogado, nós temos sindicato junto para homologar isso. Se for necessário prorrogar pagamento, já fizemos isso com todos os nossos pagamentos. Então, assim, se a gente manter parte do nosso faturamento, a gente consegue custear tudo. Se a gente não manter e tiver que fechar, a gente também consegue passar por isso, porque a gente está se organizando. Alguns fornecedores ficarão sem pagamento, isso de maneira negociada, de maneira, vamos pensar assim, simples. Mas claro que é preciso, é o que o Marcelo Germano fala, estômago. Estômago para que você ligue para o seu fornecedor e fale, olha, o momento é esse, e eu preciso fazer isso e aquilo. Mas é que vocês, assim, eu vejo muito um tesouro em cada um de vocês, sabe? Poxa, você vem da indústria de alimento, 48 pessoas, e agora, como é que faz com essas pessoas? Como que você vai gerir essas pessoas? O que você fez com elas? Porque é outro mercado, mas que no final das contas ajuda muito. No final das contas são pessoas que você vai ter que lidar com isso, o dinheiro, como é que você está fazendo? Então eu acho que a experiência te trouxe essa expertise de, por exemplo, ir buscar dinheiro antes mesmo de acontecer, porque isso é baseado na experiência que você já teve até aqui. Então, para você, esse momento, para você é muito bom, porque você já tem experiência com algumas outras coisas e, de repente, é um momento que você vai ficar muito maior mesmo, porque você se sente mais preparado para isso, né? Pode até não... Isso, às vezes, não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com a mentalidade, a estratégia. Eu conversando com uma amiga minha, uma advogada, ela falou um negócio que eu achei bem coerente. Não vai ser quem tem mais dinheiro, de repente quem vai ter a melhor estratégia para sair de tudo isso, né? E de repente você pode sair de tudo isso sem dinheiro, é a melhor estratégia mesmo. Concordo em número geral que você está falando, é a melhor estratégia mesmo. Aquele que era o rei nesse mercado agora não vai ser mais rei, vai entrar um novo posicionamento, a gente vai misturar o joio do trigo aqui agora e a gente vai descobrir como é que a gente vai separar isso e quem que vai ficar em cada posição. Sobre a questão dos funcionários que você perguntou, então, como é que você vai fazer, como é que você está fazendo, são pessoas, olha só, justamente com o Marcelo Germano é onde eu demorei para aprender isso, sabe, Juliana, e aprendi estômago, tá? Precisa fazer aquilo que tem que ser feito, sem dúvida nenhuma. A prioridade número 1 da empresa precisa ser o seu grupo, a sua equipe, o seu time, tá? Isso aí eu não discuto de maneira nenhuma. Segundo lugar, tem que ser, na minha opinião, os fornecedores, tá? Então, prioridade. Número 1, RH. Segundo lugar, fornecedores. É a maneira como eu entendo. Só que, presta atenção, não existe time em uma empresa sem empresa. Não existe time em uma empresa sem empresa.
Então, qual que é a prioridade número 1? A vida da empresa. E a gente coloca o RH como segundo lugar e o terceiro lugar como fornecedor. Natan, mas por que você não está sendo agora aí, eu não sei se a palavra certa é egocêntrico, sei lá, egoísta? Olha só, se eu negligencio a vida da empresa, existem grandes chances de nem o RH e nem os fornecedores receberem. Agora, se eu mantenho a empresa viva, eventuais dívidas de RH e de fornecedores serão pagas. Acontece, funciona. Então, número 1, a vida da empresa. Quem estiver pensando que o número 1 é o colaborador, isso só me preocupa, porque se a empresa não tiver vida, daqui a pouco não tem colaborador. Então é assim, se junta, se organiza com seus colaboradores, tá? Explica a real situação. Pode perguntar. Ô, Natan, assim, ó, dentista, às vezes ele não tem uma noção de que ele é empresário, né? Ele não, às vezes não consegue se ver como empresário porque a área da saúde, prestador de serviço, ele está tão inserido no operacional que às vezes não vem na cabeça dele gerir gestão financeira, gestão de pessoas, gestão estratégica, nada disso. Ele só acha que ele é dentista e essa é a profissão dele. Quando você fala cuidar da vida da empresa, você está falando do quê? De vendas? Estou falando de dinheiro, o dinheiro que você puder reter ali dentro para que ela continue viva depois. E aí, Marcião, tudo bem, meu irmão? Estou te vendo aí agora. Márcio, meu contador está aí e tal. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer com vida da empresa? Estou querendo dizer o seguinte. A empresa, para viver, ela precisa de dinheiro e você precisa ter uma gordurinha para recomeçar caso o seu negócio esteja muito mal diante dessa crise. Né? Você precisa de uma gordurinha. Ah, Natan, minha gordurinha é 10 mil reais, minha gordurinha é 5 mil, ou minha gordurinha é 2 mil, ou minha gordurinha é 100 mil, minha gordurinha é 50. A gordurinha que você precisa ter uma gordurinha para recomeçar. Às vezes essa gordurinha é a mesma de você pagar todo mundo e quebrar a empresa. E aí você será uma empresa a menos do mercado quando a crise voltar. E aí que é a questão. E às vezes essa gordurinha você vai se espremer tanto para pagar todo mundo, vai deixar atrasado algumas coisas de funcionário, algumas coisas de fornecedor, daqui a pouco não vai ter nenhuma coisa e nem outra resolvida e a empresa vai morrer. Aí é o detalhe. Então o que eu quero dizer? Natan, mas eu tenho uma gordurinha que eu vou pagar todo mundo e vou vender meu carro para recomeçar. Tá tudo bem. Se você tem alguma coisa que você possa começar para manter a vida da empresa, tá aí o segredo. E quase sempre, para manter a vida de uma empresa, você precisa de uma grana, de um capital de giro. Pequeno que seja, para que você depois comece vendendo almoço para comer a janta, não tem problema. Tá? Mas desde que fique uma gordurinha para recomeçar. Por exemplo, na minha empresa eu preciso de um valor, de um dinheiro lá. Que sem esse dinheiro eu não consigo recomeçar. Na hipótese de eu atrasar todos os pagamentos de todo mundo, de todos os fornecedores, e aí? Como que eu recomeço? Eu vou ter que comprar à vista. Ninguém vai me vender a prazo. E são bons fornecedores, são parceiros. Só que os caras vão estar também com a corda no pescoço, morrendo, sem dinheiro. Eu não vou precisar pagar à vista. Então eu tenho que ter uma gordurinha. Seja para vender uma semana, Juliana. Eu vendo uma semana, antecipo os boletos e vou comprando de novo e vendendo. Não tem importância. Você vai fazer o seu melhor, vai se espremer para conseguir fazer isso da maneira certa. Tá? Mas você precisa ter uma gordurinha. Outra coisa, com essa gordurinha, atrasa o seu fornecedor agora para que você compre à vista dele depois, se for necessário. Você vai ligar para ele e vai falar para ele, olha, sempre fui seu parceiro, diante dessa crise eu não consegui te pagar, me desculpa, conversei, fui honesto, agora eu quero comprar por enquanto à vista, que graças à gordurinha que eu guardei por não ter te pagado lá agora, eu vou comprar de você à vista e vou me levantar e eu vou te pagar tudo. Então você está dizendo assim, ainda que eu tenha dinheiro para pagar funcionário e fornecedor, eu vou atrasar alguém para segurar um pouco desse dinheiro para eu conseguir sobreviver. Você precisa garantir a vida da empresa. Você precisa garantir a vida da empresa. Aí que é o detalhe. Tá? Então você precisa segurar sim um pouquinho desse dinheiro para sobreviver. Mas a sua decisão ainda é, dentro desse dinheiro que você precisa escolher entre quem pagar, você ainda paga a equipe e depois atrasa o fornecedor e depois se vira com o fornecedor. Isso, exatamente.
Faço isso de maneira proativa. Proativa, mas eu faço isso. Porque esse fornecedor, você tem fornecedores aí que já são parceiros há anos e às vezes fornecedores que são novos, independente de qualquer um. Eles conhecem a sua reputação. Então, se você tiver construído uma boa reputação, é muito tranquilo de retomar isso lá na frente. Até agora mesmo é tranquilo retomar. Você explicar para ele, olha, cara, igual assim, não sei se o meu negócio vai chegar nesse nível, tá? Porque eu ainda trabalho com alimentos e os meus clientes são supermercados. Então, talvez nosso faturamento vá cair de maneira muito forte, mas se eu me organizar direitinho, talvez eu não passe por isso. Mas já passei quando eu quebrei em 2012. E eu não tinha desculpa de coronavírus. Não tinha coronavírus. Eu tinha que ligar pro cara e falar, olha, eu estou faturando, eu vendo todo dia, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Essa que é a realidade. E o legal é que esses fornecedores, quando escutam isso da sua boca, frente a frente, tá? Eles ficam bravos, mas eles te respeitam. E quando eles te respeitam, é muito difícil que eles deixem de te vender. Só que eles vão te vender à vista. O legal é que você pagava, por exemplo, num produto R$50, você comprava a prazo. Agora você liga para ele e fala assim, meu amigo, eu tô te devendo aquilo, eu preciso te pagar, me ajuda agora a vender para te pagar? Eu te pago à vista, mas eu preciso de um preço diferente. Aí seu fornecedor olha para você e fala assim, cara, eu preciso mesmo ajudar esse cara, senão ele não vai me pagar nunca. Olha que interessante. Isso é uma estratégia nua e crua, que eu falo isso de maneira aberta para o meu fornecedor também. Não é uma sacanagem. Mas isso é no livro Como Fazer Amigos das Pessoas, cara. Entende a moeda de troca daquele cara? Aquele cara, ele quer te vender, mas sobretudo ele quer receber aquilo que está para trás. Tem um outro ponto aí que eu adicionaria, que é o ponto da vulnerabilidade, né? Você se coloca numa vulnerabilidade e essa vulnerabilidade é enxergada através do outro como coragem. Caraca, esse cara tem coragem de vir aqui, olhar na minha cara e falar que tá me devendo, que vai continuar a ficar me devendo e que precisa da minha ajuda. Então isso é visto como coragem. Então você ganha o respeito da pessoa por ser verdadeiro, realmente, contar a história real. Não ficar fugindo da ligação, não ficar dizendo que depois, peraí que eu vou pegar o comprovante. Essas coisas realmente destrói a relação, né? O relacionamento com o fornecedor é muito ruim, assim. Então as pessoas não querem desculpinha, quer olhar e falar assim, ó, deu ruim. E agora, como é que nós vamos arrumar? Você consegue me ajudar para arrumar isso tudo, né? Eu acho que isso é extremamente importante. O que eu gosto também é que você conta a verdade, real, né? Eu gosto, uma vez você já me contou sobre isso e eu acho bacana. Porque é baseado na sua história, que não é, de conto de fadas. Ninguém tá aqui contando uma historinha da carochinha, não. É coisa real, é ali quando você dá errado e quando você tem uma ideia boa também, que você chega e fala, cara, deu certo isso aqui. Pô, isso aqui funcionou. Então, é por isso que eu queria bater papo com você. Para você ver, sabe, Juliana, teve um caso que aconteceu comigo, muito legal. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa que acontece. É o universo que traz isso pra gente. Tem um fornecedor meu que chama Claudinei, um fornecedor de queijo. Ele não tá aqui porque ele nem usa Instagram e ele tá bem ferrado na vida dele nesse momento, infelizmente, né? Mas esse cara, na época de 2010, 2011, 2012, na época lá que eu quebrei, eu fiquei devendo para esse cara R$35 mil em queijo, em mussarela. Mussarela, não sei se você sabe, é a matéria-prima mais utilizada por uma pizzaria, né? Eu fiquei devendo R$35 mil em queijo. Ele entregava esse queijo no carro dele, então R$35 mil não era um troco para ele, era muito dinheiro. E ele ia me entregando R$2, R$3 mil de mussarela por semana e eu ia pagando. Se ele entregasse 2, eu pagava 1.500. Se ele entregasse 3, eu pagava 2.300. Porque eu ficava devendo tanto e foi acumulando, até que o momento deu pau. Aí eu falei assim, Claudinei, cara, eu não consigo, segura. Ele falou assim, não, Natal, eu sei que está passando meio difícil. E foi fazendo isso pessoalmente com ele. Toda vez, ele me ligava, todas as vezes eu atendia. E ele ia na pizzaria, todas as vezes eu estava lá, eu não estava fugindo, nem nada, tá? Então ele entendia a seriedade do negócio. Fiquei devendo, até que quebrei geral na época, né? O negócio ficou bem complicado. E aí eu comprava dele à vista. Falei, Claudinei, é o seguinte, não consigo te pagar nada para trás. Mas se eu te pagar à vista, cara, pelo menos eu estou comprando de você. E a gente vai se ajudando.
eu sei que você não quer que a gente quebre. Eu falava para ele assim, né? E ele, Natan, tá bom, pode me falar, eu vou te vender na vista, me ajuda e tal. Acabava que de vez em quando ele deixava a mussarela lá e nem pegava o dinheiro. Que às vezes ele era meio desorganizado, porque eu não sei se você sabe, mas é porque pizzarias, pequenos negócios, trabalham com fornecedores desorganizados. E tá tudo certo, não tem nada de errado, o cara vai lá, leva o queijo, deixa e tal. Mesmo assim a gente conseguiu cumprir o combinado, eu pagava tudo à vista. Até que depois, quando as coisas começaram a melhorar, comecei a vender para o supermercado, ele foi o meu primeiro fornecedor que eu liguei e dividi o pagamento na época em 10 vezes. Na época eu paguei para ele 10 vezes, fora a compra que eu estava fazendo dele todo mês. Aí, sabe, Juliana, demorou um tempo, demorou alguns anos, ele estava precisando de um cheque emprestado, porque ele vendia para uma pessoa e pegava o cheque dessa pessoa e passava para o fornecedor dele. Só que o cheque dessa pessoa, o fornecedor não aceitava. Então ele falava, Natan, troca o cheque desse meu cliente comigo, que eu passo o seu para lá. E foi assim durante algum tempo, durante alguns anos. E eu sabia do risco que eu estava correndo, porque toda aquela compra daquele cliente dele estava no meu cheque praticamente, porque era o meu cheque que ele passava para o laticínio. E aí eu ajudava de muito bom grado, eu ajudava feliz. Mas eu sabia que poderia acontecer algum problema algum dia. E há mais ou menos um ano atrás, um ano não, uns 8 meses atrás, o cliente dele fechou as portas no fim de semana e sumiu, desapareceu. Deixando uma dívida de quase 50 mil reais em cheques da minha empresa. Olha que loucura. Mas o que eu acho legal disso, sabe? Olha só. Isso não me quebrou, muito pelo contrário. Não consegui pagar, está resolvido. Recebi dele uma parte, tem uma outra grande parte sem receber. Mas olha que fantástico, o universo me dando a possibilidade de retribuir uma ajuda gigantesca que eu tive no passado. Com certeza. Então a gente faz isso de coração cheio, sabe? Foi um risco, foi. Acabou dando errado, acabou, faz parte do processo, bola para frente. Mas você vai ver que quando você demonstra essa vulnerabilidade que você falou, seu fornecedor ele te ajuda. E você vai ver que no futuro, seu coração vai se encher de alegria quando você tiver a oportunidade de ajudá-lo também. Então faz parte. Se você fizer isso de maneira, vamos pensar assim, nua, crua, honesta, com estômago, tem que ter estômago, não tem pra onde fugir. Mas se você fizer isso de maneira sincera mesmo, isso vai vir no futuro, o universo vai te entregar coisas boas, porque é isso que você está plantando, né? Então eu gosto muito dessa história, porque não tem só essa, mas eu gosto muito dessa história, porque o universo me deu a possibilidade de ajudar alguém que tanto me ajudou no momento que eu mais precisei, sem nem pedir nada em troca, no sentido de sem ter nenhuma chantagem, nem nada disso. Foi opção de ajudar mesmo. Isso foi fantástico. Que show, muito legal. Agora eu vou pegar um gancho aqui que eu tô me coçando para perguntar. Você disse assim, eu na pizzaria vendi o almoço para comer a janta e eu não tinha dinheiro e eu antecipava os cartões. O que você, naquela época, você não vendia, por isso você não tinha dinheiro, você era desorganizado, não tinha números. O que naquela época você não tinha, que você hoje tem, e por isso você tem lucro? Ah, que pergunta gigante para responder. Eu posso demorar 10 horas ou, quem sabe, 5 minutos para responder essa pergunta, mas vamos lá. O que eu não tinha, tá? Eu não tinha, a primeira coisa, visão. Dentro da ideia de que um pensamento gera sentimentos que geram ações que geram resultados, né? Uma vez que eu não tinha visão, eu não tinha o sentimento ideal diante daquela desorganização, logo não agia da maneira correta, logo tinha um resultado compatível com aquilo que eu fazia. Então o que eu não tinha mesmo? Eu não tinha visão sobre como deveria funcionar um negócio. Tanto é que a minha jornada para começar a entender um pouco disso foi cursos no Sebrae, iniciando por cursos no Sebrae, cursos de 2, 3 horas, que eles têm programas lá de 2, 3 horas, grátis inclusive, que falava sobre fluxo de caixa, falava sobre capital de giro, falava sobre formação de preço, falava sobre outras questões, né? Enfim. Então, assim,
eu não tinha a visão do quanto aquilo era importante. Logo, como eu não via aquilo, eu também não tinha organização nenhuma sobre o que eu ganhava, o que eu perdia, qual que era a minha margem de lucro, quanto que o RH representava sobre o meu faturamento e quanto que era, né, aquele dinheiro líquido que sobrava no bolso de cada sócio. Inclusive, a gente nem tinha bolso de cada sócio. A gente gastava dinheiro no cartão da própria empresa. Então era assim que funcionava. Eu tinha um cartão que era Mastercard, meu pai tinha um cartão que era um Visa, e nós dois gastávamos dinheiro da conta da empresa. Então basicamente é isso, assim, de maneira simplificada é isso, sabe, Juliana? É a visão sobre o quanto que é importante entender de como deve funcionar a organização de uma empresa. Você já aproveitou para dar uma baita dica aí, e aí eu vou falar também da minha experiência de quando eu montei a parte do salão lá junto, que foi toda uma bagunça, vivi também essa bagunça, essa eu lembro. toda. E aí depois eu falei, gente, deixa eu arrumar essa bagunça, e agora eu tô com o laboratório de prótese lá, que obviamente faz muito mais sentido, né? Mas você acabou de dar uma dica muito boa. Para aquilo que a gente não sabe fazer, vale muito a pena aprender. E o Sebrae é uma ferramenta gratuita. Então, assim, tem muita coisa no Sebrae. A primeira coisa que eu fiz no Sebrae não foi gratuito. Foi o Empreitec, que é um treinamento, não sei se você já fez, mas eu fiz. Só que ele ficou grátis para mim, porque eu fiz uma atividade lá, e aí eu vendi uns produtos que eu precisava vender, e além de custear o meu treinamento, eu ganhei dinheiro com uma atividade dentro do Sebrae. E aí você passa realmente a olhar para o comportamento seu, se mudar mais uma vez, porque essa é a máxima mais certa do mundo. O funcionário tem a cara do dono, a empresa tem a cara do dono. Se você não se melhorar, a sua empresa não vai sair de onde ela está. Então você tem que buscar entender o que você está fazendo de errado. E quando eu fui para o Empreitec, eu achei que eu ia ver planilha, porque o dentista ele é meio brigado com o número, né? A gente não vê número da área da saúde. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso começar a ver uns números, acho que eu tenho que fazer umas planilhas, tem uns negócios aí que eu tenho que fazer. E o Empreitec não tem nada a ver com isso, é comportamento. E depois eu fiz a consultoria financeira com um consultor do Sebrae, e foi quando começou a dar um clarão na minha cabeça. Faço tudo certo hoje? Ainda não. Mas pelo menos eu passo a ter visão, eu passo a ter noção de onde eu estou falhando ainda. E aí eu vou lá e vou melhorando esses processos, o que eu preciso fazer. Então, o Sebrae ele é uma ferramenta muito incrível, que pode sim ajudar muitas pessoas. Eu acho que foi uma dica muito boa que você deu, para começar de algum ponto. Porque mesmo que você não faça, porque eu imagino o dentista, ele está lá fazendo um dente, mas eu não sou eu que faço financeiro. Eu sou financeiro para ele. Mas ele é bom que ele tenha uma noção, ele precisa ter uma visão ampliada, mesmo que ele não faça, não execute aquela tarefa, né? Exatamente isso aí, Juliana. O Sebrae primeira coisa, grande parte daquilo é gratuito, te leva... são consultores que têm experiência em várias empresas, tá? Claro que tem que ponderar também, porque nem todo mundo sabe tão bem do seu negócio quanto você, mas a visão do consultor junto à sua constrói uma coisa grande, se a sua ideia for melhorar. Várias áreas profissionais, dentistas são uma delas, que você se forma não para ser empresário, mas sim para ser dentista, né? E aí o empreendedorismo, o dentista ele aprende no decorrer da jornada, quando se interessa em aprender. Nem todo mundo está interessado em aprender o empreendedorismo, né? Aprender sobre necessidades do cliente, sobre atendimento, sobre encantamento, aprender sobre sentimentos das pessoas, sobre influenciar as pessoas, enfim, um monte de gente não está interessada nisso. Em geral, essas carreiras bonitas que exigem muito esforço na formação, com a grande quantidade de conteúdo, como essa ideia como é a formação de dentista, formação de médico, a formação de advogados, a formação de outros, né, nutricionistas, é uma grande quantidade de conteúdo para entregar num tempo curto. Os estudantes estudam muito para conseguir se formar, e acaba que a parte do empreendedor vai sendo deixada de lado para que o próprio profissional desenvolva isso durante a carreira.
Claro que a nível de resultados, a nível de mundo melhor, isso acaba, vamos pensar assim, não desenvolvendo o mundo como a gente gostaria, porque você tem vários profissionais que não conseguem entender as necessidades dos seus clientes e, consequentemente, você tem um grande número de profissionais, de clientes que não gostam de serviços. Enfim, é uma bagunça doida e uma reclamação tanto dos profissionais quanto dos clientes. É uma coisa interessante isso. E aí, nesse momento, eu quero indicar um livro chamado A Loja de Tudo, do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, né? Que eu acho que essa é a mensagem mais importante. Eu não sei se as pessoas que estão assistindo vão entender como a mais importante. Mas, para mim, quando eu li aquele livro, a cada página que eu lia dava vontade de dar um mortal para trás, de tanta energia que ficava acumulada dentro de mim com a sacada. E é uma coisa muito simples, tá? O segredo do seu negócio, ele está na necessidade que o seu cliente tem. E a necessidade que o seu cliente tem, ela não só do produto ou serviço que você entrega, não só do produto ou serviço óbvio que você entrega, mas sim daquilo que é subjetivo. Então, por exemplo, no meu negócio, tá? No meu negócio, o meu cliente comprador de supermercado que compra para colocar produto na loja dos supermercados. Tudo que ele não quer é alguém pedindo para ele comprar. Tudo que ele não quer é que ele tenha que analisar os resultados. Tudo que ele não quer é que ele tenha que ficar lidando com cliente que não paga as trocas, que cliente que atrasa entregas. Então, em 90% dos meus clientes, sou eu que faço os pedidos, sou eu que controlo os resultados, sou eu que organizo todas as trocas, sou eu que organizo toda a logística, de modo que trabalhar comigo é só ele ver o gráfico dele crescendo em número de venda. Então, isso é uma visão que eu tenho, tá? A mesma coisa vamos pensar, por exemplo, no mundo jurídico. Um advogado, às vezes, vai tratar de um caso de uma separação, e o advogado, para tratar de separação, ele estressa tanto a cliente dele, tudo que a cliente quer é não ter que falar sobre aquilo. Até é possível? Eu não sei, eu não sou advogado para falar. Só posso dizer que isso é uma necessidade de um cliente. E uma vez que, quando um advogado descobrir a maneira melhor de lidar com isso, ele vai conquistar. Como dentista, você é melhor do que eu para saber disso. Viveu isso, vive isso diariamente e sabe que seu cliente que vai lá, ele não quer ir lá colocar um dente. Ele quer lá melhorar a sua autoestima, ele quer resgatar uma coisa que está perdida há 10, 20, 30 anos. Ele quer, quem sabe, muitas vezes, encontrar a vida que ele acha que perdeu. Se ele acha que a vida dele está num dente ou não, e se isso é certo ou errado, não cabe a gente a julgar isso agora, mas cabe entregar para ele alguma coisa que entregue, que leve para a vida dele de verdade felicidade, que ele resolva o problema. Ele não quer ficar tratando de medidinhas de dente, ele quer que o dentista fale para ele qual que é o dente ideal, que fica mais bonito na boca dele, e demonstre para ele que aquilo ali fica legal, e dê para ele as opções de escolha, porque a opção de escolha é do cliente. Mas de modo que, é o que eu falo no treinamento de vendas que eu criei, que é decidir pelo cliente de maneira sutil, de modo que ele dê a palavra final.